Olá pessoal, voltando para a aula de estrutura cristalinas, tá? Se vocês lembram, durante a apresentação de estrutura cristalina eu tinha falado sobre fator de empacotamento, que era o quanto que uma célula unitária era ocupada pelo volume de átomos, o volume dos átomos de ferro que compunham essa célula unitária. E durante a aula eu comentei que era uma conta simples, repetitiva, mas que eu não iria demonstrar ao vivo para não consumir tempo de aula, pois é uma conta simples. E eu prefiro, ou melhor, preferi gravar ela, por quê? Porque aí vocês podem ver, repetir, voltar na parte que não entenderam, mas ela não é um conteúdo primordial, um conteúdo essencial que vocês saibam fazer essa dedução. Mas é bom saber e, quando precisar, saber onde resgatar. E para isso que eu estou preparando essa aula agora gravada, para mostrar para vocês os princípios da onde que vem o fator de empacotamento e como que a gente chega nesse número, tá? Vamos trocar de tela aqui. Aqui nessa tela, o que eu apresento para vocês? A mesma coisa que eu já tinha apresentado durante a aula. Vamos pensar primeiro na estrutura ferro cúbica de corpo centrado, ferro alfa ou ferrita. Nós já fizemos todas as contas em que mostra que o lado do cubo, a lateral, parâmetro de rede tem 2,9 angstrom, o interstício, que é o espacinho entre cada átomo, 0,4 angstrom. Fiz umas contas rápidas para mostrar da onde que vem esse 0,02, mas nós vamos aprender isso mais para frente. Mostrei que, informação importante para agora, a estrutura cristalina cúbica de corpo centrado ela tem dois átomos. Da onde que tem dois átomos dentro dessa estrutura cristalina, dentro dessa célula unitária? Se pensar aqui, é fácil de identificar. Eu tenho um átomo grande. Aqui, já fechou um. E eu tenho mais 1/8 em cada ponta. Se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, com aquela lá do fundo que eu não consigo ver, 8 vezes 1/8 mais um átomo inteiro. Um átomo inteiro em cada ponta, mais um átomo de centro. 1 mais 1, 2 átomos. Coordenação é um assunto mais relacionado a planos cristalinos. Nós não chegaremos nessa profundidade, mas é bom mencionar que existe, caso alguém queira buscar mais conhecimento. E eu afirmei, sem demonstrar de onde, que o empacotamento era 68%. De onde que veio esse empacotamento 68%? Ele mostra o quê? A relação de ocupação dessa célula unitária, desse cubo, pela quantidade, pela relação em quantidade de átomos, ou de esferas, ou de átomos de ferro. E foi isso que eu escrevi aqui. O empacotamento percentual será o número de átomos vezes o volume de uma esfera ou volume de um átomo, que é o que representa aqui, sobre dividido o volume do cubo. Para facilitar as contas aqui, eu preferi transformar tudo em relação ao raio. Já em vídeo anterior, eu já mostrei como chegar na fórmula A igual a 2D raiz de 1/3, a dedução do parâmetro de rede para a estrutura cúbica de corpo centrada. Mas eu apresentei em torno de D. Como aqui as fórmulas ficam mais fáceis de trabalhar se eu apresentar em função de raio, pois normalmente a gente calcula o volume de uma esfera em função do raio, eu transformei para raio. Como que eu transformei? Lembrando, diâmetro igual a 2 vezes o raio. Se aqui na minha conta eu tenho 2 vezes o diâmetro o diâmetro é igual a 2 raios, eu vou pegar isso daqui e injetar aqui dentro. 2 vezes 2R. 2 vezes 2, 4R. É esse cara que eu injetei aqui. Eu apenas transformei o 2D, que é 2 vezes o diâmetro, para 4, raio. Sem grandes evolução. Vamos lá, pessoal, vamos voltar para a conta. Dei uma limpada aqui na folha para poder fazer tudo na mesma folha.
E vamos fazer agora realmente a dedução, a demonstração do empacotamento percentual. Voltando, o que é o empacotamento? É o quanto que eu estou ocupando de um volume com outra coisa. O que eu estou ocupando? O cubo. Com o quê? Com átomos de ferro, no caso. E se a gente considerar que esses átomos são um modelo de esfera, eu posso dizer que eu estou ocupando esse cubo com um átomo mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes 1 sobre 8 também dá 1. 1 mais 1, 2 átomos de ferro. Vamos colocar aqui 2 átomos de ferro. Vezes o volume da esfera, que já é tabelado, basta pegar no Wikipedia, facinho. 4/3 de πr ao cubo. Escrevemos aqui. 4/3 de π vezes r ao cubo. E a grande jogada que eu queria explicar está aqui agora. E esse meu cubo aqui, o volume de um cubo, o que ele vai ser? Volume do cubo, também tabelado, facinho de achar, lado na terceira. E esse lado na terceira, o que é o lado? É o A, é o parâmetro de rede, que já foi deduzido como 2D raiz de 1/3, e que mostrei ainda há pouco como transformar tudo para raio, virando 4R. Por quê? Para facilitar que está todo mundo em R, facilita a minha conta. O que eu vou fazer? Vou transformar esse volume de cubo, que é o lado na terceira, para A na terceira, ficando 4 vezes R vezes raiz quadrada de 1/3. Todo mundo elevado ao cubo. Continuando a conta. 2 vezes 4, 8. 8 sobre 3. Vezes π vezes r ao cubo. Sobre 4 elevado na terceira. Admito que preciso olhar na minha colinha. 64. R elevado na terceira. R na 3. Raiz quadrada de 1/3 elevado na terceira. 1/3 vezes raiz quadrada de 1/3. Não deu para fechar tudo. Aqui eu já posso começar a simplificar algumas coisas. Raiz na terceira, R na terceira com R na terceira. Já posso simplificar. Com isso, eu já posso abrir um pouco mais a minha conta, virando 8 sobre 3 vezes π sobre 64 sobre 3. Da onde que veio esse 3? Daqui, ó. Ele veio para cá para baixo. Vezes a raiz de 1/3 que sobrou. Posso transformar tudo isso daí para simplificar, né? Tudo junto. 8π sobre 3. Tudo isso sobre 64 raiz de 1/3 vezes raiz de 1/3 sobre 3. Agora vem aquela grande jogada. Mantém o primeiro e inverte o segundo para fazer a conta. Vamos pegar e fazer uma nova folha. Pego com 8π sobre 3 vezes, com o segundo invertido, 3 sobre 64 raiz de 1/3. Com isso, 3 vezes 8, 24. 24 π. 3 vezes 64, 192. 192 raiz de 1/3. Se eu pegar e jogar isso tudo aqui na calculadora agora, eu vou ter que o empacotamento percentual vai ser algo em torno de 0,68 e uns quebradinhos. Podemos transformar isso realmente em percentual. Como? Vezes 100. Deste modo,
eu fecho a explicação que o empacotamento percentual da estrutura cristalina de corpo centrado será aproximadamente, esse tiozinho quer dizer aproximado, 68%. Tá aí a dedução. Com isso, o que eu estou dizendo? 68% deste cubo é ocupado pelas esferas que representam um átomo de ferro. 68% de ocupado. 32% de folga. Vamos lá, pessoal. Agora que a gente já fez o cúbica de corpo centrado, fazer a dedução para o cúbica de face centrada vai ser bem mais fácil. A única diferença vai estar no número de átomos, que o número de átomos do cúbica de face centrada é 4. E da onde que veio esse 4? Esse 4 vem. Cúbica de face centrada, ele tem um átomo em cada face. Meio na frente, meio atrás. Meio mais meio, 1. Frente, trás, 1. Direita, esquerda, 2. Cima e embaixo, 3. E mais um átomo nos vértices. Se eu tenho 1/8 aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes 1/8 dá mais um inteiro. Os 3 da face que eu já tinha com mais 1 do vértice, 3 mais 1, 4. A outra mudança óbvia que teremos aqui é que o parâmetro de rede cúbica de face centrada é diferente. Nós reduzimos antes que era d raiz de 2. Como eu falei antes, é mais fácil a gente calcular tudo em função de raio. E eu já tinha falado que d igual a 2r, mais fácil ainda do que no anterior. Transformando tudo em r facilita a minha vida. Vamos para a conta para a dedução em si. Número de átomos, 4. Vezes o volume da esfera, aquele que eu tirei do Wikipedia. 4/3 vezes π vezes r ao cubo. Volume de um cubo, também fácil. Lado na terceira, mas lembrando que o lado da nossa estrutura cristalina é A. Então é A na terceira, e A igual a 2r raiz de 2. Então passa a conta, 2r vezes raiz de 2 ao cubo, na terceira. Agora é começar a deduzir, a trabalhar algebricamente. 4 vezes 4, 16 sobre 3, vezes π, vezes r na terceira, sobre 2 ao cubo, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8. R ao cubo, vezes R ao cubo, raiz de 2 ao cubo, 2 raiz de 2. Aqui eu já posso fazer uma pequena simplificação. Eu já posso excluir os R. É por isso que eu transformei de D para todo mundo em R, para facilitar a minha vida. Vamos remontar essa conta. 16 sobre 3 vezes π. Tudo isso sobre 2 vezes 8, 16 também. 16 raiz de 2. O que eu faço agora quando eu tenho uma divisão de fração? Mantenho o primeiro e inverte o segundo. Não tem nada em cima, então vai o 1 lá na frente. 16π sobre 3 vezes, não tem nada na frente, vai o 1 primeiro, sobre 16 raiz de 2. Com isso, eu já posso fazer mais uma simplificação aqui. 16 contra 16, sobrando π sobre 3 vezes raiz de 2. Se eu jogar isso aqui na minha calculadora, eu vou ter que E aproximadamente vai ser 0,74. E uns quebradinhos aqui que eu não vou entrar na conta. E da mesma forma que eu fiz antes, se eu fizer isso aqui vezes 100, 100 vai me dar então agora o valor que eu quero, E percentual igual a aproximado, lembrando que o tiozinho é aproximado, 74%. E aí que eu fecho a minha conta. Pô, do
cubo, que representa a estrutura cristalina célula unitária cúbica de face centrado, eu tenho 74% desse cubo ocupado pelos átomos de ferro na questão que a gente está fazendo, ferro gama austenita. A ocupação do cubo de face centrada é um pouco maior.